Bem, Você meus também. amigos. Bem, como já informado, o tema do nosso estudo de hoje é uma pergunta, né? Nossos pensamentos revelam nossas companhias espirituais, né? E acredito que a maior parte dos que estão presentes nesse momento da reunião, levando em consideração os dois lados da vida, já sabem a resposta, já intuíram a resposta. Mas, como nós escutamos agora na leitura feita de Caminho, Verdade e Vida, nunca é demais a gente procurar aprimorar, relembrar, atualizar os nossos conhecimentos sobre aquilo que serve de base para a nossa caminhada evolutiva. Então, enquanto o senhor Armando lia, eu anotei aqui duas frases que eu acho que já dão uma amostra do contexto do estudo de hoje. Quem prestou atenção também já deve ter captado como eu captei. A primeira delas é a seguinte: toda perturbação provém da mente viciada das almas em desvio, né? Das almas, dos espíritos que estão em desequilíbrio. E a outra frase que mostra, então, que, mais uma vez, não tem como a gente fugir disso, a resposta a perguntas como essa, a decisão, quem vai tomar sempre seremos nós. Não dá para transferir para ninguém. E a segunda frase, então, que eu registrei foi a seguinte: o Emmanuel, né? O Emmanuel comentando a frase de Jesus: o homem necessita conhecer o que procura. Tá certo? Então, para conhecer, é preciso que ele faça a sua parte. Se a gente lembrar do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo cujo título é o Cristo Consolador, temos comunicações do Espírito de Verdade distribuídas ao longo do capítulo. Mas tem uma específica, quem está lembrando vai concordar comigo, em que o Espírito de Verdade disse o seguinte, se dirigindo a nós especificamente, aos espíritas, não aos cristãos, do modo geral, não à população, à humanidade terrestre, do modo geral, mas a nós, espíritas em particular. Então, o que ele disse? Espíritas, vos dou dois ensinamentos. O primeiro é aquele que a gente sabe que é o básico, que a gente não tem como não segui-lo. É o início para tudo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, citando até aquela frase de Jesus, que está lá em João, capítulo 14. Ele restringiu a afirmativa dele, dizendo assim, amai-vos. Mas quando eu escuto essa frase, eu sempre procuro colocá-la no contexto dessa frase de Jesus, que eu repito, apenas João registrou. E qual foi o segundo ensinamento? Instruí-vos. Então, é isso, amigos. Uma reunião como essa, um estudo como esse, independente do possível palestrante, é o momento para que, pelo menos, se tome a decisão de estudar a doutrina espírita. E nós temos, como sempre, a fonte inicial é a codificação kardeciana, mas, para a nossa felicidade, com essa parceria entre os dois planos da vida, temos as chamadas obras acessórias da doutrina espírita, que nos acrescentam e nos respondem perguntas como essa que é o título do estudo de hoje. Bem, ao contrário do que poderia fazer, eu vou responder a pergunta, né, logo de início. Ou seja, para quem tem intimidade com a palavra, eu já vou dar um spoiler, né, respondendo à pergunta de hoje. Mas, na verdade, não serei eu. Será o nosso André Luiz, através daquela parceria com Francisco Cândido Xavier, na obra Agenda Cristã. No capítulo 32, cujo título é Sinais, o André Luiz
nos ensina muitas coisas e, entre elas, a resposta da pergunta tema do estudo de hoje. Vamos acompanhar o que disse o nosso benfeitor. Se dirigindo a cada um de nós, a minha, a sua, a vossa, sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões nas horas graves identificam a posição real de seu espírito. Seus gestos na luta comum falam do seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. E aí vai a resposta à pergunta de hoje. Seus pensamentos revelam, sim, suas companhias espirituais. Mas segue o André. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. E aí, o André Luiz fecha, depois de apresentar todas essas situações que correspondem ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, e eu repito, enfatizando que a decisão sempre será nossa, dizendo o seguinte: não se esqueça você de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Daí o título Sinais da página, né? Mostrando, meus amigos, que no plano físico a gente consegue ainda esconder determinadas situações que nos acompanham naquela encarnação. Mas quando consideramos o plano espiritual, esse intercâmbio contínuo entre o plano físico e o plano sutil da vida, não tem como esconder dos nossos irmãos o que pensamos, o que vibramos, o que consideramos como prioridade. E, consequentemente, como escutamos o André Luiz nos dizer, seremos acompanhados no nosso cotidiano por quem? Por aqueles que têm a identidade com essas propriedades de cada um de nós, com os sentimentos de cada um de nós. Então, meus amigos, é aquilo que a gente vai escutar daqui a pouquinho, no decorrer do estudo, né? Nós somos uma verdadeira central de comunicações, né? Uma forma praticamente ininterrupta, nós emitimos e recebemos e emitimos, né? Agora, como que vai ser feito esse filtro? Quem vai fazer esse filtro sobre o que vamos seguir, já que os dois lados da vida procuram nos influenciar? Nós e apenas nós, né? A triagem é feita por nós. Para quem é mais antigo, como eu, e gosta até hoje de desenhos animados como eu sempre faço essa analogia. O desenho que eu gostava muito era aquele desenho do Pica-Pau. E tinha um deles que eu não esquecia nunca, que aparecia o Pica-Pau diante de uma situação que ele tinha que decidir, né? Ele tinha que tomar uma direção em função de alguma coisa que quem produziu o desenho tinha feito, quem produziu o roteiro do desenho tinha feito. E aí o que aparecia? Vocês são mais antigos, vão lembrar. De um lado, o anjinho, do outro lado, o diabinho. É exatamente isso, meus amigos. Por isso que a resposta à pergunta tema é essa mesmo. Sim, seremos influenciados, né? Aqueles que nos acompanham serão influenciados pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos. Ok? Bom, vamos fazer de conta que eu não respondi ainda a pergunta, tema de hoje. Vamos, então, trazer agora uma sequência de trechos das chamadas obras acessórias da doutrina espírita e, mais adiante, vamos complementar com trechos da codificação espírita, das obras que Allan Kardec nos trouxe através das informações, das lições
dos maiores do plano espiritual. E vamos começar com o livro Pensamento e Vida. Essa mesma parceria do livro que o seu Armando leu a leitura inicial, né? Caminho, Verdade e Vida. A parceria Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Para quem não está ligando o nome, é um livrinho bastante fininho, mas, através do Chico, pediram ao Emmanuel se ele podia fornecer para nós, encarnados, que pretendemos seguir na linha mais reta possível, rumo ao destino que Jesus nos assegurou, que é o estágio de espíritos puros, né? Alcançar o ápice da escala espírita, pediram ao Emmanuel, tipo uma cartilha, o que podia fazer, o que não podia fazer. Aí o Emmanuel falou, olha, vou passar para vocês, então, um livro que a gente utiliza aqui no plano espiritual para preparar a rapaziada que vai voltar para o plano físico. E aí esse livro, Pensamento e Vida. Se a gente for lá, então, no trecho que nos interessa hoje, a respeito dessa influência, essa relação entre nós e os que sintonizam conosco, vamos escutar o Emmanuel. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, já escutamos em diferentes obras da doutrina, acessórias e da codificação, que existe essa situação. É que nós ainda, no estágio evolutivo que estamos, a maioria de nós não consegue ver isso. Mas o Emmanuel começa com o conhecimento que nós já temos. Se pudéssemos vê-la, essas correntes de pensamento, o ser humano reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. É a primeira preliminar, afinidade. Isso vai reger, então, esse regime de comunhão que o Emmanuel falou. E ele acrescentou, assim, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Aquilo que comentamos há pouco, que pensam igual, que têm pontos em comum. E continua, Emmanuel, um parágrafo curto, mas definitivo. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós pensamos. E disse ainda, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo, olha a questão do filtro que eu citei, recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, conforme a nossa escolha, segundo a direção que escolhemos, de acordo com as palavras que o Emmanuel finaliza essa passagem aqui. Tá certo? Então, meus amigos, se por acaso eu não conseguir ter sido claro nas primeiras palavras aqui, esse trecho de Pensamento e Vida, acredito, tenha elucidado as possíveis dúvidas. Mas eu quero frisar dessa passagem aqui duas palavras que a gente fez questão de enfatizar. A primeira foi afinidade e a segunda, sintonia. Então, eu sempre acho melhor trazer a informação, né, a lição de quem tem a possibilidade de, na minha opinião, elucidar mais claramente do que eu, com as minhas deficiências ainda, sobre um determinado assunto. Então, vamos elucidar afinidade e sintonia. E qual vai ser a fonte que eu vou utilizar para isso? É um trecho de uma página do site da Associação Médico Espírita. Saúde e Espiritismo foi o artigo. E lá, o articulista desse artigo, né, ligado à Associação Médico Espírita, colocou com muita clareza, na minha opinião, essa diferenciação entre afinidade e sintonia. Vamos a ela. Disse o companheiro, ao contrário que possamos pensar, afinidade e sintonia não são, portanto,
termos sinônimos. E ele vai explicar cada uma. Afinidade é uma premissa necessária para que se estabeleça a sintonia. Para que aconteça a sintonia, primeiramente, tem que acontecer a afinidade. E ele segue explicando. O circuito mental ou mediúnico é assim denominado porque a nossa mente, aquilo que já colocamos hoje, a nossa mente é, ao mesmo tempo, uma estação emissora e receptora de pensamentos e ideias. Eu já poderia frisar aqui agora uma resposta do Livro dos Espíritos, vou deixar para o final. E vou já, então, colocar aqui, nesse momento, um trecho do nosso Paulo de Tarso, que vocês vão ver a total identidade com essa resposta da pergunta, que é a 459, que eu vou mencionar um pouquinho mais adiante. Mas o que disse Paulo há 2000 anos? Está lá em Hebreus, capítulo 12. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Preciso comentar essa frase tão clara do Paulo? Acho que não, né? É exatamente esse contexto que estamos escutando hoje aqui e que o companheiro aqui da Associação Médica Espírita mencionou. E ele conclui: estamos, mesmo sem querer e inconscientemente, em sintonia com as outras mentes encarnadas ou desencarnadas com as quais temos afinidade. Então, no popular, afinidade e sintonia. Por exemplo, vou utilizar o seguinte exemplo: afinidade. Bom, eu e o encarnado ou o desencarnado temos que ter um ponto em comum. Qual é? Fazer o mal. Tá certo? Então, já nos afinamos. Tanto eu como o outro queremos fazer o mal. E como vamos sintonizar? Não, vamos fazer o mal, deixa eu pensar, vamos perturbar o nosso vizinho do endereço que nós moramos. Fechou? Tá certo? O companheiro do plano espiritual vai ficar satisfeito porque conseguiu trazer alguém encarnado que poderia não fazer o mal, mas conseguimos nos atrair. E, para ele, que ainda está nesse momento de se satisfazer com o mal, para ele é jogo, porque ele, então, vai ver a prática do mal. Nesse atual estágio evolutivo, nesse exemplo que eu estou dando, do companheiro, isso já satisfaz a ele. Perfeito? Acho que o exemplo que eu dei conseguiu complementar os comentários do companheiro da Associação Médica Espírita. Tá bom? Bem, mas sigamos trazendo luzes, como disse a vocês, inicialmente, com obras acessórias da doutrina. E, mais uma vez, é a dupla, só dá isso hoje. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. O livro é Encontro Marcado. E a página é Pensamento e Conduta. Observe a identidade entre as referências que eu estou trazendo aqui. Foi até difícil condensar esse material para o tempo que eu disponho. Vamos lá. Disse o Emmanuel. Analisemos aquilo que nomeamos como sendo nosso, entre aspas, estado de espírito. Eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. Aí ele coloca aqui situações que, se pudéssemos abrir aqui a palavra, iriam aparecer. Quais são elas? Tensão, dúvida, angústia, irritação, otimismo, coragem, confiança ou alegria. Diz ele que tudo isso são frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias. Perfeito. Ninguém cobra por essas ideias, não. De vez que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de quem, meus amigos? É do companheiro desencarnado ou encarnado? De nós. Nós somos o ponto de partida para atrair quem a gente quer. É isso que o Emmanuel está colocando. E ele acrescenta: convençamos-nos de que a nossa mente possui muita coisa de comum com o aparelho radiofônico, né?
Hoje em dia, poucos de nós, só os mais antigos como a gente, né, ainda dá atenção para a rádio. Né? Hoje em dia, tudo é essa mídia, internet, tablet, celular, né? Alguma coisa na televisão. Mas lá atrás, na época que o Emmanuel fez esse comentário, o rádio era o auge. Tá certo? Então, ele faz essa analogia com o rádio, dizendo o seguinte: emissões construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou mais que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados, alcançam-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser, mas não podemos esquecer que nossa vontade é o quê? É o sintonizador. Entendeu? Vamos focar, vamos lembrar do rádio. Os mais novos até, hoje em dia, tudo é digital. Né? Mas os mais antigos, como eu, vão lembrar que tinha aquele dial, né? Aquela tela com as marcas, né? De acordo com fosse a faixa AM, FM, né? E você mexia o botãozinho, né? Para botar nessa ou naquela emissora, não é isso? Estão lembrados disso? Desculpe que é mais novo, que nem vai saber o que eu estou falando. Então, o Emmanuel está dizendo isso. Né? Por exemplo, no rádio, você tem emissoras de rádio, ainda hoje, né? Que procuram dar a realidade da vida. É preciso que se dê. Né? A missão do jornalismo é essa. Né? Mas procuram dar sem focar na desgraça, sem ficar batendo e rebatendo na miséria, sem fazer isso, sem atrair uma carga negativa para quem está escutando. O intercâmbio entre os dois planos da vida, eu já disse isso, é contínuo. E, por outro lado, tem emissoras, né? É o contrário do que eu falei, que a procura da audiência, né? E por que eles fazem? Eles são maus? Não é só isso, não. É porque eles têm certeza que na audiência das pessoas que poderiam estar ouvindo rádio, tem aqueles que vibram com desgraça. Vibram de escutar, olha, apesar da vacinação, etc., já morreram não sei quantos mil. Olha, tem ainda não sei quantos. Em vez de chamar a atenção, na minha modesta opinião, perdoem quem discorda de mim. Tá? Eu procuro... se vocês lembrarem da pergunta 784 do Livro dos Espíritos, né? Kardec perguntou aos espíritos por que o mal estava ainda tão pesado naquela época. E qual foi a resposta? O mal tem que chegar num cume, num ápice, para aqueles que ainda tiverem por aqui, não tenham outra opção a não ser se direcionar para o bem. Tá certo? Então, o mal existe. Né? O momento ainda é esse. Ainda não conseguimos concluir a transição para um momento da Terra ser um mundo de regeneração. Então, temos aqueles companheiros e companheiras que ainda até tem que ligar o rádio na hora tal, que vai ter aquele programa, aquele noticiário, né? Que vai falar, mataram tanto, estupraram não sei quanto. É realidade. Não adianta querer dourar a pílula. Né? Desde o momento da pandemia, eu não entendia por quê, do início da pandemia, eu não entendia por que dar uma ênfase que era necessária sobre aqueles irmãos nossos que haviam desencarnado, que estavam lutando pela vida. Quantas vezes fizemos orações por esses aqui, nessas reuniões? Mas eu não entendia por que ou não falavam nada, eu botava lá embaixo no letreiro pequenininho, olha, tantos mil se recuperaram. Tá certo? Aí eu entendo, é isso aqui. Né? Pelas avaliações das audiências, eles sentiam que falar de umas coisas assim, nesse cenário, né, de tristeza, de dor, né, estava dando mais ibope, como se falava antigamente no meu tempo. Tá certo? Então, o Emmanuel está direcionando essa questão aqui. É você que vai mexer no teu dialzinho aqui e vou sintonizar com quem está me querendo ajudar, com quem está mostrando para mim, rapaz, esse caminho aí não é bom não, hein? Ou então, vou botar para o outro lado, né? E ficar, não, espera aí, vou
Deixa para depois. Na próxima eu vou trato de me melhorar. É isso, meus amigos. Repito, desculpe quem não pensa igual a mim, mas eu tenho que ser sincero. Eu tenho que transmitir o que eu acho, o que eu aprendi no estudo, né? Mostrando a necessidade que temos de colocar um filtro. E a palavra do Emmanuel é ótima, fazendo analogia com um dial de um rádio, em que é você que controla o que vai ouvir. Aqui, no caso, é você o que controla o que você vai receber. Perfeito? Bom, mas eu falei que a gente ia chegar no Livro dos Espíritos, né? Nas obras de codificação. E vamos, então, chegamos no Livro dos Espíritos, e naquela pergunta que eu falei, mas adiante que eu vou falar nela, quando eu citei Paulo de Tarso, aos Hebreus. Tinha falado já que era a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, não é isso? E o Kardec perguntou o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Observem, meus amigos, a identidade entre as referências. Estou repetindo isso, porque não é mérito meu, não, é mérito de quem me ajudou a preparar o estudo. Se a gente não tiver ajuda, quando você não sintoniza com o bem, se você não sintoniza, olha, preciso fazer um trabalho que seja útil, não apenas para quem vai me ouvir, mas para mim mesmo. Tendo a consciência que eu tenho, que sou um espírito ainda bastante imperfeito. Então, eu estou ressaltando essa identidade porque eu fui muito ajudado. Né? Então, segue. Qual foi a resposta que o Kardec recebeu? Qual é o grau de influência, né, dos desencarnados para nós encarnados? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, ou seja, rotineiramente, são eles que vos dirigem. É isso, esse é o problema, meus amigos. E é exatamente o que o Paulo falou, que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, que querem nos influenciar desse ou daquele modo. Isso. Bom, mas vamos continuar no Livro dos Espíritos, nesse capítulo aqui, porque tem outras perguntas e essas respostas que o Kardec recebeu vão, na minha opinião, acrescentar ao estudo. Vamos lá para 461. O Kardec perguntou: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Que pergunta excelente. Mas, peraí, mas o que veio na minha mente agora tem a ver com o que eu já consegui acumular na minha bagagem durante o meu processo evolutivo? Eu já aprendi que eu preciso seguir os exemplos de Jesus, né? Ou será que não partiu de mim? Eu recebi de algum companheiro que está aí tentando me influenciar. Qual é a resposta? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Meus irmãos, qual de nós aqui, quem de nós aqui não pode confirmar que passou por isso? Você está para decidir uma determinada situação e você escuta nitidamente, como se tivesse um ouvido interno aqui, você escuta nitidamente, faz isso, faz aquilo. Tanto para um lado quanto para o outro. Aí depender de quê? Onde nós sintonizarmos. Né? E segue a resposta do companheiro que respondeu ao Kardec, elucidando ainda mais. Geralmente, os pensamentos próprios são aqueles que acodam em primeiro lugar. Então, no primeiro momento, você tem uma dúvida. A primeira coisa que vem na tua mente é você. É você. Não quer dizer que é o certo, mas é você. Aí você pede ajuda ao plano espiritual, a Jesus, ao Pai Todo-Poderoso, aos nossos amigos espirituais. Mas me ajudem, por favor, que lado eu vou seguir? Aí vai acontecer. Certo? E na 464, o que é que Kardec perguntou? Mesma linha de raciocínio dele. Kardec é demais, meus amigos. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um bom espírito ou de um espírito mau? Pedimos ajuda. Chegou a intuição. É alguém querendo nos ajudar ou é alguém querendo jogar gasolina na fogueira? Resposta: estudai o caso.
Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Aquilo que nós escutamos o Espírito da Verdade dizer, né? Para a gente poder estudar o caso, avaliar, você tem que se preparar, né? Você tem que conhecer os ensinamentos dos espíritos. Você tem que conhecer as elucidações das obras acessórias que esclarecem alguns pontos que, por deficiência nossa, né, não conseguimos compreender totalmente. Isso é o uso de quê, meus amigos? Compete-vos discernir. É o uso do quê? Do livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha. Quando escutamos em qualquer estudo espírita que Deus nos criou, né, a todos nós, simples e ignorantes, verdade. Mas não são só apenas dois pontos, simples e ignorantes. Tem um terceiro, com a liberdade de escolha, com o livre-arbítrio. Por isso que Jesus seguiu evoluindo em linha reta, né? E hoje faz parte do conselho dos onipotentes ao lado do Pai, né? Dirigindo, por exemplo, o nosso planeta, ao lado de outros espíritos de tal envergadura, e nós outros estamos por aqui ainda num orbe de prova e de expiação. Perfeito? E após a resposta de uma outra pergunta, da pergunta 466, o Kardec fez o seguinte comentário: é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Perfeito? Influências contrárias. Uma quer nos ajudar, quer nos impulsionar para o bem, quer nos alertar. Outra, não, fica aqui, está bem aqui, deixa para depois. É isso que está sendo colocado aqui. Ok? Bem, o que mais que a gente pode falar aqui? Na 469. Já escutamos essa situação, o risco que corremos, a realidade que acontece na nossa vivência, esse intercâmbio dos dois planos da vida. Aí o Kardec perguntou: por que meio podemos neutralizar, então, a influência dos maus espíritos? Qual foi a resposta? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis, ou seja, afastareis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império, né, o domínio que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Nesse cenário aqui, a gente podia acrescentar, não é um assunto específico, mas só para deixar claro desde logo, escutamos aqui que a gente pode sofrer essa influência de desencarnados, mas também de encarnados. O processo obsessivo não acontece só do desencarnado para o encarnado. Vocês sabem disso? Vou só repetir. Do encarnado para o desencarnado. Do desencarnado para o desencarnado. Do encarnado para o encarnado. Divaldo vai nos trazer logo em seguida aqui um conselho muito útil, né? Divaldo Pereira Franco, a respeito de um ditado que desde pequeno eu escuto isso, certamente mesmo dos mais novos já escutaram, tá? Vamos chegar lá. Porque, complementando a resposta da 469, aquele companheiro que respondeu ao Kardec disse o seguinte: desconfiai especialmente daqueles que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É isso, meus amigos. A pergunta 913, mais adiante, em relação a essa, do Livro dos Espíritos, chama a nossa atenção. Kardec perguntou assim: qual vício moral, claro, mais radical, mais primitivo? Qual foi a resposta? O egoísmo. Procurai em todos os males que sempre encontrarás o egoísmo. O egoísmo chega até a mascarar uma virtude que nós possamos possuir.
E o grande problema não é só o egoísmo, porque o egoísmo tem uma prole imensa, né? Quem é o primogênito dessa prole? O orgulho. Segundo a resposta da pergunta 132 do Livro dos Espíritos, nós encarnamos para quê? Para evoluirmos. Como? Nos purificando, nos depurando. Não é isso que a gente escutou? Então, a gente precisa... Qual era no popular? A gente precisa fazer o quê? Retirar de nós esses vícios morais, como o orgulho, como o egoísmo, que nós possuímos ainda, senão não estaríamos aqui, nesse planeta querido planeta de orbes de expiação, e substituí-los por quê? Pelas virtudes. O antagonista do vício moral é a virtude. Expulsar o orgulho, expulsar o egoísmo, né? O ciúme, a vaidade, o ódio, a mágoa, e substituir por quê? Pelas virtudes, caridade, benevolência, e aí vai. A humildade é esse o objetivo do Pai quando, por misericórdia, nos dá a chance de uma nova experiência física, uma nova experiência no plano físico. Ok? Bem, mas eu falei que eu ia citar o nosso Divaldo Pereira Franco, não é isso? Então é o seguinte, para quem vai lembrar, há uns, não sei quantos anos, talvez 10 ou mais, havia um programa na falecida TV Manchete chamado Transição. E o Divaldo aparecia com frequência de ser entrevistado lá. E esse trecho aqui é o que tem a ver com aquele ditado que eu mencionei antes para vocês aqui. Disse o Divaldo, a pergunta foi feita justamente sobre essa influenciação, né, de um espírito para o outro, dentro das possibilidades que eu já coloquei aqui, que são várias. Geralmente se pensa o quê? A influência do desencarnado sobre o encarnado. Mas, repito, não é só essa, não. Hein? O que é que o Divaldo respondeu? Apesar da presença dos espíritos junto a nós, não somos marionetes. O que ele está dizendo? Não tem ninguém mexendo a nossos braços, nossa cabeça, para fazer isso ou aquilo. Tudo a ver com o que já escutamos hoje. Aí segue o Divaldo. É nossa conduta, nossa vibração e nosso pensamento que vão atrair espíritos semelhantes ao nosso perfil e nos influenciar, nos inspirar. Aí ele atualiza o ditado que eu mencionei, que acho que todo mundo conhece. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Esse é o ditado antigo. O Divaldo disse que, no caso, quando estudamos essa influência que existe, fica diferente. Olha o que diz, como fica. O Divaldo diz como é que fica. Diga-me quem és, e eu te direi com quem andas. Perfeito. É isso. Afinidade, sintonia, vai dizer a você, vai te dizer com quem você anda. Se você é do bem, você vai andar com quem é do bem. Se você ainda, né? Tem que colocar o ainda não é do bem, você vai andar com quem também ainda não é do bem. Bem, fechando essa parte doutrinária, tem só, mais uma vez, eu falei isso para vocês que apareceu muito, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. O livro é roteiro, tá? Eu gosto de dar sempre a referência para vocês, se for o caso, quiserem acessar. Título da página, não podia ser outro. Afinidade. Olha o que disse o nosso benfeitor. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. Nenhuma novidade com o que eu já trouxe hoje aqui, com a ajuda dos amigos espirituais. Aí ele segue, de modo imperceptível, se a gente sentir, olha só a expressão que ele criou, ingerimos pensamentos, a cada instante projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. E ele acrescentou, se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura,
apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Aí eu volto àquele assunto, eu sei que eu não posso não estar agradando a muitos, mas eu tenho que ser coerente com o que eu penso e com o que eu estudei. Volto ao tema pandemia. Muitos desencarnaram pela doença, com certeza. Eu sou microbiologista, eu sei o que é um vírus, e um vírus respiratório. Isso ninguém pode omitir. Mas, concomitantemente, muitos de nós, meus amigos, tivemos enfermidades mentais. Por quê? Por causa do pânico gerado, que nós somos diferentes. Uns resistem bem, outros não. Uns conseguem, ainda apesar da influência, sintonizar com o bem, como eu coloquei aqui. Outros, infelizmente, não. Então, vem o quê? Melancolia, tristeza, pânico, depressão. E, lamentavelmente, o que eu digo isso, inclusive, é bom falar, porque, mais uma vez, eu vi o trabalho que a Casa desenvolve com esses nossos irmãos, né? O estágio final dessa escadinha é o suicídio. E não sou eu que estou dizendo, não. Tivemos um aumento considerável, não apenas no Brasil, evidentemente, no mundo inteiro, dos casos de suicídio durante a pandemia. Perfeito? Então, o que o Emmanuel está colocando aqui é atualizado. E ele fechou. Mais uma vez, frisando o que o Espírito respondeu ao Kardec, como então fugir disso? Como conseguir driblar? Como sintonizar corretamente? Trabalhando e servindo. Jesus disse, eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa, ou seja, aqueles benfeitores espirituais que já alcançaram um estágio que a missão é ajudar a nós outros, né? Ainda em bastante dificuldades. Aí, fechando, saindo de Emmanuel, de Chico, vamos fechar com Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. Né? Joana de Ângeles, a nossa benfeitora, através de Divaldo Pereira Franco, aquele livro Alerta. Parágrafozinho pequenininho, que complementa o que nós tentamos mostrar com esses trechos que trouxemos aqui. Sintoniza com Jesus. O mestre foi claro, ele não disse orai e vigiai. Jesus falou o quê? Vigiai e orai. Ele mostrou qual é a sequência. Então, disse Joana, sintoniza com Jesus e ele, o amigo incondicional e libertador, virá em teu socorro, favorecendo-te com a paz e a alegria. Porque mesmo na dificuldade, quem se agarra a Jesus consegue enxergar o lado azul da situação. Isso é uma convicção que Joana de Ângeles nos passa. Bem, amiguinhos, faltando pouquinhos minutos, eu sempre gosto de contextualizar a parte doutrinária. Eu acho que vai dar, rapidinho. Agora é o irmão X, através do Chico também, né? No livro Cartas e Crônicas, título Influência do Bem. Por que eu vou trazer isso aqui? Para mostrar que temos como vencer uma má influência, né? Quando nos desequilibramos e atraímos quem, como nós, não está interessado naquele momento em fazer o bem. Então, conta o irmão X. Aí você começa assim, conta o Talmud. Talmud é aquele livro dos nossos irmãos hebreus, né? Que 2 aprendizes do Rabi Hanina recusavam sistematicamente aceitar avisos e predições de adivinhos, fossem eles quais fossem. Um dia houve, conta o irmão X, em que, penetrando na floresta, a fim de lenhar, né, de cortar árvores e levar lenha para dentro de casa, ambos encontraram um ancião clarividente. Aqui está velho clarividente, mas eu, dentro do politicamente correto, não posso falar assim, né? Encontraram um ancião clarividente que viu em torno deles vasto grupo de malfeitores desencarnados. Ou seja, esse ancião tinha vidência e viu que, ao redor daqueles 2 trabalhadores, tinha
Lembra daquela passagem de Jesus? Legião, né? Tinha um grupo grande de ligados ao mal em volta dele, desencarnados, né? Desejosos de quê? De dar-lhes perseguição e morte, que iam provocar a morte dele. Bom, aí conta o irmão X, o mago, para não assustá-los em demasia, com os detalhes daquela visão que ele estava tendo, fitou as estrelas, qual se buscasse nos astros as palavras que iria pronunciar, e pediu-lhes que considerassem os riscos que eles iam se expor, aconselhando-os, olha, deixa para outro dia, volta para casa, né? Acho que não vai ser uma boa coisa vocês entrarem agora aqui na floresta. E continuou, sombrios vaticínios lhe pesavam na massa. Mais razoável era voltar ao aconchego doméstico, de vez que provavelmente não sairiam vivos da mata. Aí o ancião foi claro. O que aconteceu, segundo o irmão X? Riram-se os jovens da advertência e prosseguiram adiante. Vencido o pequeno trecho da estrada, foram defrontados por um outro ancião, aqui está velhinho, né, a lhes rogar algum recurso com que pudesse matar a fome. Eles entraram na floresta e pouco depois que tinham entrado apareceu um outro ancião, mas esse ancião esfarrapado, com vontade de comer, já tinha algum tempo que eu não comia, e pediram, tem alguma coisa que eu pudesse matar minha fome? Aí os rapazes, né, não traziam consigo outro farnel que não fosse um naco de pão, ou seja, também não tinham grandes possibilidades econômicas, eles só tinham levado para ir na floresta, cortar a árvore, voltar, um pedaço de pão. Só isso. Mas, todavia, contra o irmão X, não hesitaram em dividi-lo com o pedinte, que ali mesmo, grato a eles, suplicou a Deus que lhe retribuísse a beneficência. Pediu ao pai, pai, obrigado por receber ajuda, ajude-os quando eles precisarem. Foi isso. Aí conta o irmão X que os improvisados lenhadores, sem maior atenção para o que aconteceu, muniram-se então dos gravetos, né, dos pedaços de madeira que necessitavam e retornaram ao vilarejo, sem o menor contratempo que lhe tirasse a alegria. Né? Não aconteceu nada que o ancião tinha visto. Bom, quando eles chegaram lá, um outro companheiro que tinha acompanhado o diálogo do ancião com os dois rapazes, né, e ficou ali aguardando o que ia acontecer, né? Não falta gente assim também, né? Não vou fazer nada, não, mas vou ficar esperando ver o que vai acontecer. Dirigiu-se, então, ao ancião, aqui está, ao clarividente, indagando com ironia, claro. Embusteiro, como explicas teu erro? Os mortos retornaram ainda mais felizes do que foram para a floresta. O senhor, né, intrigado, procurou os rapazes. Não, tem uma explicação. Ele acusou o golpe, como se diz. Né? Poxa, vou ver o que aconteceu. Eu vi que eles estavam cercados por maus espíritos. Aí foi atrás dos rapazes, né? E quando chegou perto dele, não viu mais aqueles espíritos do mal em volta dele. Né? Então, solicitou a eles, amigos, vocês voltaram, tudo bem, beleza, mas deixa eu dar uma olhada aí nesses pedaços esses fardos que vocês trouxeram dos gravetos enrolados, etc, etc. E como começou a desatar, encontrou no terceiro ou quarto uma serpente morta cortada ao meio. Aí ele disse para os rapazes, vistes? A morte esteve a pique de arrasar-vos. O golpe, porém, foi removido. Aí perguntou para eles, que fizeste para merecer a divina misericórdia que vos livrou do desastre fatal? Um dos rapazes informou que o único episódio que ele se lembrava que aconteceu naquela entrada e saída da mata foi simplesmente o encontro com um senhor esfaimado com quem haviam os dois repartido a merenda. Aí o adivinho, tá vendo? Né? Diz aqui, mostrou regozijo indisfarçável e falou para o outro cara que tinha feito ironia com ele. Tudo agora está claro. O que se pode fazer se a lei de Deus se deixa influenciar por um pedaço de pão? Então é isso, meus amigos. A síntese da lição é essa. Se queremos nos proteger, nos defender de uma possível má influência que todos nós estamos expostos,
especialmente quando nos desequilibramos, perdemos a paciência, ficamos nervosos. Qual é o caminho? Se não bastasse o que o Espírito respondeu, o que o Emmanuel havia colocado, escutamos aqui. Façamos o bem. Nos liguemos a Jesus, porque, entre outras coisas, Jesus é o amigo daqueles que não têm amigo. Obrigado, muita paz.